Essa se resume muita coisa, nem santo. Nós somos pecadores e falhos, mas Ele é santo. E nós estamos aqui por causa da santidade dEle e para buscar a presença dEle. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, amados. Ler alguns textos. Temos muito trabalho pela frente. Não só hoje. Estou falando de trabalho na igreja do Senhor. Muito importante sofrer pelo meu nome. Nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, amados. No Evangelho de Marcos, capítulo 14. Diz assim. Marcos 14, 32 a 38. Marcos 14, está aqui no texto, está aqui, tá? O texto está aqui. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor. Jesus tomado de pavor e de angústia. Sabe lá o que é isso? Jesus tomado de pavor e angústia. Jesus, imagina nós. Jesus tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Jesus estava triste. Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Tudo. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse para a igreja, para a igreja, né? A igreja ali era Pedro: Simão, você dorme? Não pudeste vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito nosso, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando-se, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez, pediu 3 vezes a Deus, e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Só até aqui, não é isso? Pode fechar, pode sentar, queridos. Vou botar um texto aqui que eu pedi para o Tiago colocar. Tu sabes, né, que eu estive internado, passei pela morte, perto da morte. Como eu disse, sombra da morte, o vale da sombra da morte. Eu tive hemorragia no estômago e no duodeno, com muitas dores, né, dentro, por causa de uma abscesso que eu tinha no ânus, em virtude da radioterapia, era o câncer. Então, esse abscesso, ele formou-se e eu não podia evacuar. E quando eu evacuava, eu tinha dores que não dá para medir. É só a base de morfina que eu conseguia abafar essa dor. Mas eu não sabia que tinha hemorragia lá. Eles fizeram um exame fiz uma tomografia e fizeram uma endoscopia comigo de urgência. E descobriram que eu estava hemorrágico, a hemorragia sangrando, minhas fezes estavam escuras, saindo sangue. Chegavam a estar sangue pisado, que já estava escuro.
um processo já de para corvos. Mas eles conseguiram me colocar antibiótico, me botaram um monte de medicação e eu consegui sobreviver. Mas só que foi um período difícil, foi uma semana. Quando eu ia evacuar, não tinha como, as dores eram profundas. E como é minha personalidade sanguínea, como a do Pedro, como diz um pastor que eu gosto muito, pastor Mark Anderson, a personalidade minha é hemorrágica, não chega nem sendo sanguínea, já é hemorrágica mesmo. Eu saía nos corredores falando que Jesus era Senhor. Estava doendo muito, mas eu era um adorador, mesmo na dor. Doía muito, meu irmão. Era muita coisa. Eu chegava para a enfermeira me dar morfina. Eu quero morfina. Mas eu te amo em Jesus. Eu não posso falar o nome das enfermeiras, que eu lembro de todas elas. Ela olhava para mim, eu segurava na mão dela. Eu te amo, mas eu quero morfina. Que a morfina estava como SOS, então tinha que pedir na farmácia, que eles evitavam de dar morfina à pessoa, porque a morfina líquida que vem, ela faz com que você seja totalmente tomado por aquele negócio e alivia a dor. Mas te faz mal. Eu tomei muitas morfinas. Esse corredor se tornou um corredor para mim que eu não tenho como identificar. Eu ficava rodando o corredor, gritando e falando com as pessoas, falando de Jesus, falando assim, eu nunca vou blasfemar contra Jesus. É muita dor. Mas falava para Deus, Deus, por favor, afasta de mim esse cálice. Tira de mim isso, Deus, por favor. Por que eu estou sentindo isso? Teve uma hora que veio uma faxineira, chegou, entrou no quarto, uma humilde faxineira. Ela mora aqui em Itaipuaçu. Ela falou que vem aqui na igreja. E eu falei para ela, por que eu, que não matei, não roubei, eu não fiz nada de mal, eu quero o bem das pessoas, eu amo a todos com o amor de Cristo. Por que eu estou sentindo tudo isso? Sou assustado, eu falei, você é cristã? Ela, sou, eu também sou. Por quê? Me fala alguma coisa. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas ela não era nem crente. Ela estava caminhando, entrando numa igreja agora. Como é que é o nome dela, amor? Esqueci o nome dela, você anotou. Eu só sei que é uma luta muito grande. Quem está aqui são os cacos do pastor. Os pedacinhos do pastor. E aí foi, tudo isso foi uma semana, mas até que aquela proctologista que me deu o laser da outra vez, que me aliviou a dor no ânus, paguei R$1.000 para a consulta dela, não foi fácil. Ela foi ao hospital, mas ela não cobrou nada. Na hora eu não pedi sem nada, sem gastar, sem nada. Eu nem queria que saísse esse negócio, mas saiu. Mas ela cobrou muito bem, está certo. E ela foi, pegou lá, não sei se estava de luva, foi de luva, sem luva. Deixa eu dar uma olhadinha no teu ânus. Foi olhar, Gustavo estava lá, minha esposa. Foi metendo a mão devagarzinho, com carinho e com amor. E falou assim, eu vou doer um pouquinho, eu vou mexer aqui. Vou mexer no abscesso. Ela enfiou o dedo. Quando enfiou o dedo, eu dei um grito que varou o hospital. Eu não sei porque que a gente grita, mas a dor acho que diminui. O grito foi tão forte, ela meteu lá, e ela falou assim, consegui tirar o abscesso para fora. Virou uma fístula, agora tem uma brecha, tem um machucado, tem uma fístula. Depois disso que ela fez, as dores começaram a subtrair. Já não eram mais as mesmas dores. Na primeira vez que eu evacuei, eu só tomei Novalgina e as dores passaram. Fiz compressa quente como ela mandou e as coisas começaram a reduzir. Eu amo a doutora Bruna. Jesus colocou ela lá.
E aí começou um processo de recuperação. Isso foi num sábado. Eu saí na quarta-feira, né? Eu passei vários dias sofrendo. Mas, graças a Deus, com medo ainda. Se enfrentava uma agulha em mim, eu não queria sentir dor, porque eu já estava totalmente traumático com dor. Mas tudo isso, amados, por quê? Eu falava com Deus todo dia. Se às vezes você ora para Deus e pergunta que não pergunta por quê. Não, se eu estou passando uma luta, Ele é teu Pai. Abba, Pai, disse aqui, Abba, Pai. Abba, a minha oração é sincera. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que vocês, não. Eu sou pior do que vocês. Miserável homem que sou. Eu tenho que procurar melhorar cada dia mais, para que possa representar o que Cristo fez comigo e sofreu na cruz por mim. Os textos para a gente poder meditar, para a gente começar a gincana. Acho que tem um grupo bom aqui, dá para a gente fazer uma gincana. Normalmente o caroço da azeitona é colocado no lagar, onde é amassado para que saia o azeite. Você sabe que o azeite vem do caroço da azeitona. É amassado para poder sair o azeite. Pode passar. Isso pode ter um significado simbólico. O amassar representa a prova. Ser amassado representa a prova. Você quer servir a palavra de Deus? Pastor, eu quero pregar, eu quero evangelizar. Hoje tem evangelismo, eu quero evangelizar, eu quero falar de Deus. Que maravilha, isso é coisa maravilhosa. Eu me converti, eu quero servir ao Senhor. Você tem um chamado? Vai, que o chamado é muito maior do que qualquer outra coisa na sua vida. Eu não posso negar meu chamado, porque tem muitos frutos no chamado. Não é riqueza, não, frutos. E aí acontece que, quando você é chamado, mano, você não sabe a dor que às vezes você vai sentir, o que você vai passar, porque Deus precisa amassar a gente para a gente poder aprender, senão a gente não aprende. Cadê? Outro texto anterior. É esse mesmo? O azeite é resultado, representa a prova. O quê? A dor, a pressão da vida. Era necessário passar, porque eu quero deixar em vocês uma semente da perseverança, porque essa semente não é minha, é do Senhor. Elas precisam estar dentro de você para superar todas as lutas, para que você seja o representante de Cristo aqui na terra, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas precisam passar por certas moendas. A dor, a pressão da vida. O azeite é o resultado precioso que sai da pressão. Mas se o caroço não é esmagado e sim usado de outra forma, como na sua imagem de escrever, o azeite nunca vai aparecer. Vai virar caroço para sempre. Você vai ser um cristão caroço. Você não pode, você tem que enfrentar. O apóstolo Paulo, quando estava diante de uma situação em Filipos, que eu gosto muito daquele texto, ele estava pregando o evangelho e lá apareceu uma mulher adivinhadora que ficava o tempo todo falando: esse é o Deus, esse é o homem que serve do Deus vivo, que veio para salvar. A ministração da palavra dele, a salvação é de Deus e tal, elogiando ele. E nisso, ela sendo uma mulher dali conhecida, todo mundo juntava. A igreja de Paulo começou a ficar cheia, Paulo ficou animado, meu Deus, quanta gente. E tudo por causa daquela mulher que ficava gritando e todo mundo seguia ela, mas ele não sabia por quê. De repente Deus fala com ele: ó, essa mulher aí, ela serve aos donos da cidade, ela serve aos outros deuses, ela está endemoniada. Você tem que tirar o demônio dela. Paulo ficou vários dias ouvindo aquela mulher e não sabia o que fazer, porque ele sabia que se fosse contra ela, ia ser pressionado. Mas ele teve que expulsar aquele demônio e salvar a vida daquela mulher, libertar aquela mulher adivinhadora. Está em Atos capítulo 16. E poder, e foi preso. Foi colocado no fundo de um cárcere, lá no calabouço, lá naquele último lugar, lanhado de 40 chicotadas de varas, todo lanhado. Mas lá dentro, no meio da dor, ele louvava o Senhor. Ele se louvava. E aí Deus manda um terremoto. Isso faz isso na nossa vida. Continuando aqui, amados. Mas se o caroço não é esmagado, ele se torna um crente normal. Um crente
trabalha na nossa vida para transformar o mundo, amados. O azeite nunca aparece. Ou seja, o propósito pode ser desviado. Eu não quero, em nome de Jesus, nós vamos ter um retiro agora. E o que Deus colocou para mim, que este retiro, o tema desse retiro, é curado para ser curado para curar. Somos muitos curados para curar. Um tema muito falado, mas eu não tinha outra palavra. Nós temos que ser curados, tratados, pressionados, para poder curar uma pessoa, para poder não falar besteira, para poder não ficar de tititi na igreja, mas poder ter o propósito de Deus na igreja, servir ao Senhor com integridade. Na Bíblia, o lagar, a prensa, o azeite, é muitas vezes símbolos do processo de Deus para extrair o melhor do seu povo, através da disciplina. Repete comigo, disciplina. Disciplina. Se você for disciplinado, não reclame, amados. Não reclame. Você está sendo disciplinado porque o líder seu, ele quer o melhor de você. O quebrantamento. Vou falar talvez hoje à noite, se conseguir entregar para você. Quebrantamento. Eu vim para cá hoje, eu passei mal, já tive ali no banheiro e tive que. Vai ver, me dando para quebrantamento, até mesmo o nome. Repete, Getsemane. Getsemane significa prensa dos eles. Aí Jesus foi pressionado em oração até suar sangue. E tem um nome, eu esqueci, não consigo falar que é hematocrese, sei lá, uma coisa. Ele sofreu de tanto ele sofrer a alma, pressionar, as suas células sudoríficas estouraram e sangraram pelos poros. Xericanta era para baixar. Mas ele pediu socorro. Ali Jesus foi pressionado em oração até suar sangue, preparando-se para entregar a sua vida. Se o caroço não é amassado, não se revela. Se a vida não passa pelo processo, não se cumpre o propósito. Acho que acaba aqui, alguém mais? Isso até. Então, não me presta atenção para vocês hoje, não é para a gente começar o nosso plano. Eu não passei por isso à toa. Não sou herói, nem quero ser. Não sou famoso, nem quero ser. Mas quero que o povo que está aqui tenha uma semente do Espírito de Deus. Saber que vale a pena ser o Senhor. Amém? Confere para Jesus. Nos entregamos a Ti em adoração. Puxa, se queremos, Pai, mais pegar na nossa vida. Ele veio lá, busca a presença do Senhor. Ele está aqui. Essa casa é dele. Essa casa não é minha, é dele. Declara isso. Eu me rendo a Ti. Tu és fogo vivo. Eu já
O seu amor é Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa os impedimentos, as lutas. Sabe que essas lutas vão te levar à perseverança, à força, para você lutar e vencer. Não pense que você está sendo machucado porque o diabo está te pressionando, não. Muitas vezes é Deus que está permitindo para você aprender mais de Deus, para você conhecer mais desse Deus maravilhoso. Em adoração, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, rios de águas vivas. Flui, 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 flui dentro de nós, Senhor. Flui dentro de